A paz seja com todos, pessoal. Aqui sou eu de novo. Nós estávamos analisando, né, o testemunho, ou seja, o ensinamento, a pregação dessa pessoa aqui, dessa pregadora aqui, e falando sobre um pouco sobre o casamento, né, alguma coisa, o que que é o casamento, o que que é abstinência, essas coisas todas. E eu fiquei de trazer hoje novamente a continuação, porque acho que ela vai entrar na questão, o porquê que ela espera, aquela coisa toda. Eu resolvi esperar, que tem um movimento um tempo atrás, eu não sei se existe ainda esse movimento, eu resolvi esperar. Até achei interessante, mas quando eu fui descobrir, eu vi que de você resolver esperar uma coisa. Agora, nesse período que você disse que você foi transformada, pelo que eu entendi, você não procurou namorados e nem aceitou proposta de namoro, aquela coisa que muitos cristãos estão fazendo. Sim. Esse namoro descomprometido, muito carnal. Verdade. Mas pelo que eu entendo, você se obstinou de tudo isso porque você entendeu que isso não é agradável a Deus, não leva a um caminho perigoso. Exato. Até aqui o que o entrevistador está entrevistando, correto, as palavras deles foi bem colocada, nada demais, eu vou repetir, da pessoa querer esperar, da pessoa querer se reservar a Deus, né, que a Bíblia fala que muitos por amor, né, alguns se fizeram castro, né, eunucos por amor, por amor aí ao evangelho, vamos dizer assim, e nada de errado, até aqui tá tudo e ela confirmando que é isso mesmo. Agora vamos ver a explicação e o meio que ela faz, o meio que ela né, como é que se diz, que ela usa para chegar nesse esperar, nessa consagração, e o que ensina os outros que tem que ser feito ainda, que é o pior de tudo, que às vezes não é só você faz errado e ainda ensina os outros, ou acredita errado e passa que é verdade para os outros. No Brasil, tenho feito um trabalho, faço 6 tipos de trabalhos diferentes. 4 trabalhos para a família toda e 2 trabalhos para o público solteiro. Um trabalho só com mulheres solteiras, um trabalho para homens e mulheres solteiros. E esse trabalho eu falo sobre isso, que nós precisamos aprender a ser felizes primeiro sozinhos, sermos realizados com o Senhor Jesus sozinhos, para depois sermos um bom cônjuge para alguém. Então, pessoal, ela falou uma coisa aqui que é verdade. Ela falou que tem vários, 6 trabalhos. Ela fala, só espero que não cobre para isso, né? Que se for cobrar, que só cobre o que gasta para chegar até o lugar, se alimentar, o lugar para ficar, não cobre além disso. Mas tirando isso ainda, que eu acho que difícil que não cobre, que ela falou uma verdade, que a pessoa, eu também acredito que antes ela tem que ser feliz antes consigo própria, quando solteiro, né? Que não procurar ser feliz só depois do casamento, que é o entendimento de algumas pessoas que não tiveram instrução, que acharam dessa maneira e o casamento acabou não dando certo. Isso eu também tenho que concordar. É óbvio que às vezes você é feliz sozinho, sem casamento, com Jesus, mas não quer dizer que o teu casamento vai dar certo. E às vezes é o que dá a entender, que vamos ver o que ela vai explicar. Que às vezes você pode ser super feliz sozinho, mas às vezes teu casamento você vai ser infeliz e não vai dar certo. Daí eu quero ver a forma que ela vai falar, talvez ela vai falar disso, a forma que você vai escolher o seu cônjuge, vamos ver. Porque se nós não somos felizes com nós mesmos, com o Senhor, nós não vamos ser felizes com ninguém. Então esse tem sido o motivo de muitas pessoas casarem com pressa. Não é uma regra, mas pela acontece. cultura da igreja, casa logo para não pecar. E aí acabam se casando maior parte das vezes acontece isso. Sem conhecer. E depois tem que parar nos gabinetes, nos cursos de casais, para solucionar um casamento infeliz. O que eu tento ensinar para os solteiros é: busque no Senhor o seu casamento. Ore ao seu Pai Celestial, porque o seu Pai sabe que para viver junto, para compartilhar uma vida de casado, você precisa de alguém que combine com você. Então, aquela falou meias verdades, né, pessoal? Vamos ver o resto da explicação dela, mas eu já vou adiantar aqui. Que é a ideia que eu penso, que as pessoas resolvem esperar, mas quer que Deus arrume alguém que mostra que Ele lá é o seu. Isso não acontece, pessoal, de maneira nenhuma. Tudo que você vai fazer nessa vida, além de oração, você tem que ter conhecimento das Escrituras. E ter uma boa, como é que se diz? Uma boa noção do que é a vida, do que é as coisas da vida, para você
Ou seja, você tem que ser uma pessoa esclarecida, entendeu? E junto com isso as escrituras e oração. Porque não tem verso na Bíblia que alguém orou para que Deus desse uma esposa ou um marido para si próprio. Entendeu? Talvez você vai citar aí a questão de... acho que Isaac, né, que pediu para o seu... agora não estou lembrado quem que pediu pro servo. Abraão, se não me engano, né, pediu para o servo ir lá buscar dentre as filhas, né, os parentes dele, alguém para o seu filho, para Isaac, né? E só que ali depois se eu não explicar nesse vídeo, eu explico em outro, que é outra coisa, tá? Ele pediu para que o seu servo lá fosse, e o seu servo pediu a Deus para que mostrasse a ele. Por que pediu? Porque não era para ele, então ele não podia escolher segundo os gostos dele, entendeu? Não é agora pegar aquilo ali e fazer para você, sendo que Deus te deu essa capacidade. Vou acabar até explicando. Sendo que Deus deu a capacidade para você escolher, sabedoria para entender as escrituras desde que você leia. Então não tem necessidade de Deus estar escolhendo, porque Deus já fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. É você que tem que saber escolher, tá? O casamento, ele não é só no espírito. Nós somos espírito, imagem e semelhança de Deus. Possuímos a alma, que é onde ficam as nossas emoções e sentimentos, e moramos num corpo físico, temporariamente. Nós precisamos entender que casamento é... Ufa, pelo menos falou alguma coisa bacana. E tem um espírito, né? Ela ainda falou que o casamento é espiritual, eu não vejo como espiritual. Mas assim, claro que depois que o marido e mulher que são servos a Deus, os dois se tornam ali uma só carne, são um espiritual, né? Talvez nesse sentido que ela esteja falando, ou até, né, peço desculpa se eu me dei a entender errado. Nesse sentido, sim, mas não que é uma coisa espiritual, o casamento, o sexo, assim, como ela falou no vídeo anterior que nós colocamos aqui. E nisso aqui ela tá com razão. É espírito, alma e corpo também. Ah, é. Muitas pessoas... E a outra coisa que ela falou, assim, que nossa alma é onde estão nossos sentimentos, onde estão as nossas emoções. Quando a Bíblia fala de alma, é isso aí, é nesse sentido. Não é um outro espírito que está dentro do espírito ou uma plataforma que nem fala, de maneira nenhuma. Eu acredito que ela entenda dessa forma também, que ela acertou, se ela entender dessa forma aí. Vamos abençoado. Pessoas ou vão só para o extremo do corpo, eu sinto atração física e vou me casar. Outros vão para o extremo do espírito, não, eu senti um arrepio e vou me casar. E eu digo, não, gente, você precisa ver a alma é o equilíbrio. É por esse motivo, pastor, que muitas pessoas que nem crentes são, se casam e são felizes. E muitas vezes os crentes questionam, poxa, como é que pode uma pessoa que não... Aqui que está um segredo, que eu já ia falar, ela falou. Só espero que depois ela não caia na controvérsia de falar que é o contrário. Tá? Porque ela falou uma coisa bem interessante, que muitas pessoas não são nem crentes e casa dá certo. Ué, não tem que buscar Deus nesse casamento para dar certo, porque acaba por fim, se não buscar de Deus, não dá certo porque você foi destemente a Deus, que é isso a ideia que passa, que você foi desobediente, não buscou a Deus. A não ser que ela fale que daí a pessoa leva sorte lá, dá certo, mas daí não cabe, né? Daí é uma desculpa para não querer entender as escrituras mesmo. Não conhece o Senhor Jesus, ainda não nasceu de novo, ter um casamento melhor do que um crente. É porque aquela pessoa que não é nascida de novo ainda, que não conhece o Senhor Jesus, teve inteligência de usar a alma, a mente, para conhecer, para escolher alguém que tem as qualidades que a pessoa tanto deseja e os Então, pessoal, que nem eu falei, caiu em contradição, não no jeito que eu achei que a pessoa levou sorte, que ela pensei que geralmente é isso que eles falam quando a gente fala sobre essa questão do casamento. Mas disse uma coisa que eu já havia explicado no começo. Como eu disse, eu não assisti esse vídeo dela, eu nem lembrava exatamente do testemunho, porque eu já vi testemunho que a pessoa fala que... E ela, no começo ela falou que tem que buscar Deus para que Deus mostre aquela coisa toda. Agora não, a pessoa do mundo usa a inteligência. Vamos ver se eu entendi o que dá para entender. Qualquer coisa vocês voltam um pouquinho para ver o que ela falou, onde que ela falou, tá? Quero ver se eu entendi esse segundo raciocínio dela e dela, né, aqui. Quer dizer, que a pessoa sendo crente tem que buscar a Deus, a pessoa não crente tem que usar a inteligência. Tá vendo que não casa? Por que o crente mesmo já não usa a inteligência, em vez de ficar impertinando, fazendo oração vã, que nem diz, né? Tentando a Deus em oração para fazer uma coisa que é dele, em vez de ficar incomodando a Deus com esse tipo de oração.
Porque se funciona com quem não é crente, o crente pode fazer. E realmente é assim, não precisa estar incomodando a Deus com esse tipo de oração, pedindo a Deus um cônjuge. Você mesmo pode conhecer essa pessoa e ver, a partir dali você vê as atitudes, se realmente é uma pessoa de Deus. Tá? No final eu quero falar mais uma coisinha, que daí sim que você tem que orar para isso, mas entrou em contradição. Qualquer coisa, volta o vídeo e vê o que ela fala lá, que primeiro tem que buscar Deus e agora os de fora lá usam inteligência. Quer dizer que os crentes não são inteligentes. É que eu pude entender. Defeitos que a pessoa aguenta. Para buscar ele mesmo, Essa é a minha definição para a pessoa buscar certa, não ele a pessoa mesmo perfeita analisar. pra você. A pessoa perfeita, ela não é perfeita. Ela é imperfeita. Mas acontece que a imperfeição se encaixará com a nossa. Os defeitos vão se encaixar. Porque Deus é bom. Deus ama seus filhos. E é uma área que você, nós podemos ver. Então, é uma coisa bem engraçada aqui que ela falou, que os defeitos vão se encaixar. Defeitos são coisa ruim, né? Não que eu não tenha. Acho que eu, dentre vocês aqui, eu sou o que mais tem defeito. Isso aí a minha esposa pode um dia que vocês conversar com ela, pode confirmar o que eu estou falando. Mas assim, defeito não é coisa boa, né? Se fosse coisa boa, muitos deles não traria problema. Dois defeitos se encaixar, ou seja, melhora a situação daí? Não, se os dois defeitos se encaixar, ele vai dar problema. O que tem que ser feito é um entender o de que o outro tem defeito e relevar, né? Desde que esse defeito não estrague o casamento e nem sua vida espiritual. Principalmente o casamento, né? Porque a vida espiritual é a pessoa que tem que ver com Deus, mas no casamento é os dois que tem que estar em comum acordo ali. Mas tudo bem, ainda passa. Isso aqui é só para colocar assim, que não cabe esse negócio de se encaixar defeito com defeito. Aí vira uma defeição, como que se diz? Vira uma defeição só, né? Nem existe essa palavra, mas vira é um estrondo, né? Deus não quer que alguém se case para o seu lar ser um inferno. Essa não é a vontade de Deus. Verdade, tá certo. A vontade de Deus, como diz lá em Romanos 12, é boa para nós, perfeita para nós, agradável para nós. E a palavra nos mostra que Deus quer que a nossa casa, o nosso lar, seja um local de delícia, um local onde podemos baixar a guarda, descansar no ombro do cônjuge, ter um momento de paz. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas entram num relacionamento pensando que casamento tem que ser luta. Então, o que ela falou aqui, claro que nem vocês, se vocês que me acompanham há um tempo, vocês sabem que eu não coloco vídeo só, que nem diz alguns, criticando. Nesse dia, hoje eu respondi dois comentários no vídeo. É só vocês descer para baixo lá e vão ver que tá lá no vídeo. Damares explica, né, rebate as críticas do Sabor de Mel lá que foram feitas, né? E daí a pessoa falou: quem é você para criticar, para falar mal uma coisa das coisas de Deus? E daí falou lá: quem é você? É alguma pessoa conhecida? Quem é famosa por acaso? Ou seja, as pessoas elas levam essa questão se você tem fama ou não, se você é conhecido ou não, porque daí eu até respondi para as pessoas, se vocês descerem lá, veja nesse vídeo que está escrito lá, que eu falo, que a Damara explica sobre a canção Sabor de Mel, né, que ela rebate as acusações, você vai ver o que a pessoa falou e minha resposta. Infelizmente tem pessoas que entendem dessa maneira, que se não é uma pessoa famosa, conhecida, não pode ter opinião própria, não pode falar o contrário do que a maioria fala. Mas isso que eu faço, eu não estou, é isso que eu quis dizer, que a maioria fala que eu falo mal, que eu estou criticando, não estou criticando, eu estou usando a palavra das escrituras, né? Embora não fique abrindo Bíblia, mas cito o verso aqui. Se eu não citar o verso e falar contra, vocês podem perguntar, não está escrito isso que você falou, eu vou mandar para vocês na mensagem, claro, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas assim, eu também falo quando a pessoa acerta, que corretamente ela falou, é isso mesmo. A pessoa, Deus não quer que de maneira nenhuma a pessoa se case para sofrer. Não foi para isso que ele fez, que ele uniu o homem e a mulher, tá? Que nem ela falou, tem pessoas que, claro, que pessoas que estão lá no mundo, também eu já ia falar que ninguém entra num casamento achando que vai sofrer. Acho que não foi isso que ela falou, se ela falou tá errado também. Mas eu estou acreditando aqui que ela quer dizer que pessoas que não querem casar de jeito nenhum, né, crente ou não, falar, não vou casar para sofrer, não sei o que, tá errado também, porque não é para isso o casamento. Existem lutas, lógico, o dia a dia é uma luta,
vai ter momento difícil em todo o casamento, mas Deus não quer que você se case para o seu casamento ser um fardo. Deus quer que você se case, essa é a vontade dele, para o seu casamento ser um refrigério para a sua vida, um momento agradável para a sua vida. E se você ouvir Deus, se você discernir a voz de Deus e aprender a discernir, a mente de Cristo é inteligente, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar sinais. Se você aprender a discernir os sinais, Deus vai te orientar e vai te dar opinião na escolha da pessoa certa. Eu tenho um livro publicado sobre esse tema, sabe, pastor? Antes dela falar do livro dela, que até me interessou saber o que ela vai falar do livro, falou mais uma coisa correta aqui, né? Que nem no começo que ela falou que tem que buscar Deus para que Deus coloque no teu caminho. Não, não é assim. Deus pode, você vai orar a Deus, daí quando tiver uma pessoa, porque os sinais que aquelas pessoas te passam, você tem entendimento para discernir se realmente vai funcionar num casamento. Tem coisa que não precisa nem orar, né? A atitude da pessoa, daquele que você está namorando, você já entrega que não vai ser um bom pai, uma boa mãe, ou vice-versa. Mas assim, que Deus que orar para que Deus coloque a pessoa certa, isso você pode fazer a vida inteira. Ela está falando, até deu uma controvérsia, que não eu falei assim, né? No começo ela falou um pouco diferente, mas se ela está esperando isso aí, ela vai esperar a vida inteira dela, porque até nem sei, já tem uns 7 anos que aconteceu isso, já tem uns 7 anos por aí dessa gravação. Eu não, muitos sabem que eu não pego a atualidade para debater aquilo que está em atualidade para ganhar mais views ou curtido, não, né? Eu pego aquilo que eu acho necessário de trazer para o canal, e como essa é uma pessoa conhecida e ela fala o que a maioria fala das igrejas, do ministério, então estou usando. Mas ela tem razão na questão na questão aqui de que Deus te dá inteligência, tá, pessoal? É inteligência junto com as escrituras. Você já tem que ser uma pessoa esclarecida, não só na parte da Bíblia, mas em outras partes. E as escrituras te traz o discernimento espiritual das coisas, porque você veja coisa que às vezes a pessoa possa querer esconder de você. E só vai enxergar, você vai enxergar depois de casado, onde pode ser às vezes tarde, tá bom, pessoal? E nesse livro, se chama Defraudação Emocional, eu falo os 8 sinais que Deus dá quando o namoro indica um bom casamento. E os sinais são vários, né? E esses sinais é para a pessoa observar. As pessoas me perguntam assim, pastora, é Deus que escolhe ou é a gente que escolhe? Então, pessoal, vamos ver o que ela vai dizer, né? Vamos ver o que ela vai dizendo. Que nem eu falei no começo, ela falou que tem que orar a Deus para que Deus mostre a pessoa certa. Vamos ver o que ela vai falar agora. E eu respondo essa pergunta da seguinte forma: olha, os dois lados estão certos. Se você namorar em santidade, sem pecar, casar em santidade, tanto você escolher como Deus escolher, Deus vai te abençoar. É que tá o erro, viu? Primeiro ela falou que a pessoa tem que ter inteligência, depois é Deus que escolheu. Aí, pessoal, quando chega um peão que nem me mandou mensagem no Damares lá, e fala quem sou eu para criticar, não estou criticando, estou falando uma coisa que o próprio povo do meio evangélico, gospel aí, a qual eu faço parte, né? Não faço parte dos templos, mas sou uma pessoa que também prega o evangelho, não o melhor de todos, mas busco entender. Aí a gente está errado, porque se contradiz num vídeo só, ela já se contradizeu 2 vezes. Primeiro ela fala que é o Espírito Santo, depois ela fala que escolhe, que é Deus que escolhe para você, depois ela falou que a pessoa tem que ter inteligência, inclusive as pessoas do mundo têm inteligência para escolher. E aqui falou que tanto faz, ou é Deus escolhe ou é você. Não, aqui não existe 2 termos aqui. Ou aqui é Deus escolhe ou é você que escolhe. A Bíblia não dá esse refúgio, não te dá essa opção de deixar para que Deus escolha ou que você escolha. Não, aqui é só você que tem que escolher, tá? Com oração, sim, examinar a escritura para ver os sinais, depende dos sinais também, nem tudo que a pessoa fazer quer dizer que não é de Deus. Às vezes a pessoa te decepciona numa coisa lá, não é de Deus porque eu não gosto de tal coisa. Não, todo mundo tem seus defeitos, tem que ver onde vai encaixar aquele defeito que nós falou, né? Que não vai atrapalhar no teu casamento, entendeu? Então, que nem ela está fazendo ali. Não dá para entender, se contradizeu. A diferença se contradisse, é que né? se você escolhe sem opinião de Deus, não tem garantia que depois vai dar certo. E se você pedir para Deus opinar e escolher para você, é certeza que você vai casar bem. Então, pessoal, aquilo que eu falei. Se contradizeu mesmo, quer dizer, a primeira vez falou que Deus escolhia, depois falou que a pessoa tem que ter inteligência. Daí para matar, ela coloca as duas
as duas. E aquilo que você não quiser a opinião de Deus, não tem garantia. E aquilo que Deus opinar tem garantia. Já vi casamentos, pessoal, que não teve. O meu, por exemplo, aqui não teve nada de revelação, né? A minha esposa Pamela não teve não teve nada de revelação, ao contrário, saiu não bem revelação, mas conversa de irmãos. Não, saiu uma revelação até para minha esposa, que quando eu não estava na igreja, que não era de Deus esse casamento, que ela caísse fora antes de casar, porque não era o que Deus tinha preparado. E estamos aí há 13 anos, tá, pessoal? Temos os problemas, com certeza. Eu sou uma pessoa bem difícil de lidar, como vocês já perceberam no próprio vídeo aqui. Mas ela é uma mulher de Deus, abençoada, maravilhosa, tá? Tem me ajudado muito. Pessoa que eu amo e com certeza ela também me ama. Mas não teve nada eu não pedi para Deus me revelar, Deus preparar, nada disso. Por quê, pessoal? Eu já conheci casamento que já teve profecia. Profecia que era Deus, que a pessoa fez fazer a obra de Deus junto para viver o tempo, até 10 anos junto, e acabou, e o casamento foi um inferno. E teve confirmação dentro da igreja, de revelação de pessoas dentro da igreja, que foi testemunha, que foi confirmado por Deus, e a própria pessoa disse que Deus estava confirmando, e só tomou na tarraqueta, que nem diz o ditado, né? Então não a palavra, o que ela está falando aqui é que não tem garantia. O evangelho, as escrituras não se comprometem com o que ela está falando. Quer dizer que nesse período de conhecimento e tentativa de achar que essa pessoa é a pessoa certa, se a pessoa não tiver cuidado, ele começa aquele lado do beijo, atração física. Isso pode ser perigoso? Aí, pessoal, então aqui ela já vai chegar na parte do beijo, atração física. Eu quero ver o que ela vai explicar. Mas para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou deixar o próximo. Também, pessoal, muito obrigado. Curta aí, deixe seu like para nos ajudar. Compartilhe se você gostou. Comente alguma coisa aqui embaixo, ainda que seja crítica, né, que eu vou levar como crítica construtiva, assim como eu tenho recebido várias críticas que não são tão construtivas, mas eu respondo a pessoa à altura, com educação, é claro, mas à altura. Tá bom, pessoal? E muito obrigado mesmo, porque ninguém é obrigado a concordar, mas todos devem analisar.